Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Yellowverse e hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos mangás e um pouco mais a respeito da cultura japonesa que compõe esse estilo de escrita e desenho. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, comentem aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de conteúdo, o que vocês querem ver aqui no canal, dicas, opiniões a respeito do vídeo que nós vamos estar trazendo aqui ao longo do tempo. Os primeiros mangás da história eles surgiram no Japão em torno de 1814, pelo autor Katsuhiko Mitsukai. Ele criou o primeiro mangá, chamado de Hokusai Mangá, que era um homônimo, e ele, nessa história, ele contava pequenos trechos do dia a dia dele e ao longo do tempo isso foi se aprimorando. Ele teve uma grande explosão a partir do ano de 1950, um pouco após a Segunda Guerra Mundial, com as obras de Osamu Tezuka, este o criador de Astro Boy, que nós vamos falar um pouco mais pra frente das obras dele nos próximos vídeos. Agora vamos falar um pouquinho mais de como funciona o mangá. Ele é um pouquinho diferente das HQs comuns que nós conhecemos. A forma de leitura dele é da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. Isso é devido à forma oriental de leitura. Uma outra característica importante é os personagens. Eles seguem todos eles um padrão. Eles são feitos com olhos grandes, corpos mais esguios do que os das HQs normais, onde possuem personagens fortes ou assim mais humanizados. Ele é mais cartunesco. Outra coisa que diferencia bastante o HQ do mangá é que nas HQs as onomatopeias normalmente somente distinguem sons. Já nos mangás eles distinguem ideias diferentes umas das outras, dando mais ênfase em partes da história, em pensamentos dos personagens. Isso acaba trazendo uma imersão diferente na história, na forma de você ler o mangá. Os mangás eles são publicados, eles são feitos em publicações de grandes almanaques. Antes de serem lançados várias versões, é uma história curta com os personagens fazendo uma introdução. E somente após isso, de ser aprovado pelo público, eles vão para produção externa. Grandes obras que surgiram assim, por exemplo, é o mangá de One Piece. O Eiichiro Oda, criador da série, em uma pequena publicação feita num desses almanacs, a história fez sucesso. Então o nosso pirata que estica surgiu e até hoje ganha o mundo afora. E One Piece, uma curiosidade interessante é que hoje é a segunda obra mais vendida do mundo no quesito comics ou mangás, superando inclusive Batman. Ele somente perde para as publicações do Super-Homem. A maioria das publicações, de modo a torná-las acessíveis ao público, são feitas 100% em preto e branco e papel jornal. Isso é um pouquinho diferente aqui no Brasil, onde as produtoras elas somente imprimem após a grande criação, quando o mangá sai do Japão. Então, aqui no Brasil, as publicações elas já vêm em papel impresso e papel de maior qualidade. Os japoneses usam essa técnica de fazer em papel jornal para torná-los mais acessíveis ao público, de modo geral, e não somente uma elite que tenha capacidade de comprar esse tipo de publicação. E nos mangás não há um limite para a imaginação, então é muito comum a gente ver histórias de heróis, de fantasia medieval, ou mais alguns romances comuns, aspectos do dia a dia. A única limitação para a criação de mangá é a imaginação do autor. Os principais estilos de mangá que existem hoje são os mangás Kodomo, voltados ao público infantil, são histórias com um grande teor moral, ou seja, sempre no final de cada uma dessas histórias eles vão passar algum ensinamento para as crianças. E o estilo mais comum conhecido hoje é o shounen, que são voltados ao público infanto-juvenil. Obras shounen são as mais comuns vistas hoje, como por exemplo One Piece, mangás como Naruto, Dragon Ball, Another, Fullmetal Alchemist. E no próximo vídeo nós vamos começar a falar um pouco mais a respeito das obras que surgiram ao longo da história e também algumas dicas para quem já conhece os mangás poderem conhecer ainda mais e se aprofundarem ainda mais nesse universo tão vasto que é o mangá. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui embaixo, se inscreva e deixe um comentário pedindo novos vídeos ou se você tiver alguma sugestão, alguma crítica,
a gente fica sempre à disposição. Muito obrigado e até a próxima!